Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer uma massa básica de barquete e 4 sabores de recheios. E para você não errar nessa produção, observe todas as dicas e todos os segredinhos. Vamos lá para o passo a passo da nossa receita? Para a massa básica da nossa barquete, vamos precisar de 160 gramas de margarina com 80% de lipídios, 2 gemas, 400 gramas de farinha de trigo sem fermento e aqui, pessoal, eu tenho 2 colheres de sopa de milho, 100 ml de água e o sal eu substituo por 2 colheres de sopa de queijo parmesão. Esses 3 ingredientes aqui eu vou bater no liquidificador. E esse é o segredo da minha massa de barquete. Eu já tenho outras massas de barquete aqui no canal, mas essa daqui é a minha massa base. Ela tem um sabor maravilhoso e se você quiser padronizar, fazer sempre as suas barquetes com essa massa, pode fazer, porque ela é deliciosa. E para quem já me acompanha aqui no canal, já sabe que todas as vezes que eu faço massa, eu faço sem luvas em minhas mãos. Aqui eu só estou com luvas porque eu me queimei. Eu vou mostrar para vocês o trecho do vídeo. O que foi que aconteceu? Foi do último vídeo que eu postei, croquete de carne seca. Eu coloquei os salgados aqui e coloquei no óleo. Mas o grande detalhe é que eu não sabia que esse lado aqui estava molhado. Quando eu coloquei, pessoal, o salgado no óleo, o óleo espirrou e caiu aqui. É uma coisa que pode acontecer por mais que você tenha experiência. Então, tenha cuidado com isso. Quando você for colocar o salgado para fritar, observe se o utensílio não está molhado, porque se ele estiver molhado, o óleo vai espirrar em suas mãos. E foi isso que aconteceu. Então, por isso que eu tô com as luvas aqui e vamos seguir, né? Porque eu não posso deixar de gravar, eu tenho que gravar para vocês essa receita maravilhosa. Mas fica esse exemplo aí para vocês, tá bom? Agora eu vou bater todos esses ingredientes aqui no liquidificador. Eu não vou usar essa quantidade toda desse caldo de milho com queijo. Essa xícara, ela mede 150 ml. Eu não vou dizer para você agora quanto que eu vou usar desse caldo de milho, porque o ponto da massa depende do tamanho do ovo. No caso aqui, do tamanho das gemas. Então, eu vou colocando aos poucos. No final, eu vou medir o restante, se sobrar, e dizer para vocês quanto que eu usei. Essa margarina, ela não está gelada, ela está em temperatura ambiente. Se você usar gelada, não tem problema não. Só tenha o cuidado de deixar as gemas bem misturadas aqui na margarina. Uma outra dica para você escrever no seu caderninho. O caldo de milho, ele fica acentuado aqui no fundo, porque é o amido do milho. Então, mexa o caldo para que ele fique todo encorpado aqui e você vai colocando aos poucos. Se você quiser misturar logo de início com as mãos, não tem problema não. Eu gosto de começar misturando com o garfo, ou com o fouet, ou com uma colher de pau. Só depois eu coloco a mão na massa. Gente, o sabor dessa massa de barquete é assim, maravilhosa. O sabor do milho com queijo, gente, é tudo de bom. E aí a pessoa come e fica, meu Deus, a massa da barquete de fulana de tal é diferente, tem um sabor muito bom. E aí, o segredo é esse aqui, ó, o caldo de milho com queijo. Gente, não conta pra ninguém não, viu? É segredo meu e seu. Prontinho, pessoal, a nossa massa aqui, ela já deu ponto.
Essa massa, ela dá o ponto muito rápido, sabe? Você tem que ir colocando aos poucos. E aqui, agora eu vou medir quanto que sobrou do nosso caldo de milho com queijo. Para que você faça aí, olha só, pessoal, que massa. Agora eu vou unir mais aqui os ingredientes, para que ela fique bem uniforme. Essa massa, ela é muito boa, porque ela não gruda na bancada. E aqui eu tenho um tapete culinário. Esse tapete culinário, se você quiser ajudar o canal, eu vendo ele na nossa lojinha virtual. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Esse tapete culinário, ele é de silicone. Prontinho, pessoal. Agora eu vou colocar a massa na geladeira por 20 minutos, só para ela descansar um pouco. Na geladeira, viu, pessoal? Não é no freezer, não. Agora eu vou medir quanto que sobrou do nosso caldo. Deixa eu ver aqui. Sobrou bem pouquinho, viu, pessoal? Deixa eu olhar aqui. Ó. Sobrou 20 ml. Uma média aqui de 20 ml. Bem pouquinho. Prontinho, pessoal. A nossa massa, ela já descansou. E olha só como ela fica. Perfeita, né? E aqui eu vou dividir. E eu quero passar algumas dicas para vocês. Então, anote tudo isso aí no seu caderninho. Você vai precisar de um saco plástico. Pessoal, eu tenho esse rolo aqui, e ele é um rolo de massa ajustável. Ele vem com 8 anéis. E para definir a espessura da massa, eu escolho o tamanho do anel. Esse daqui eu vou usar com espessura de 3 milímetros. Mas se você não tiver o rolo de massa ajustável, eu vou mostrar para você como eu usava antes. Para quem já me acompanha aqui no canal, já sabe que eu usava o meu kit aqui, ó. Um rolo e 2 palitos de churrasco, né? Espetinho de churrasco. Eu coloco e abro a massa. Mas aí agora eu comprei esse rolo de massa ajustável que tem esses anéis aqui. Se você quiser ajudar o canal, eu vendo esse rolo aqui, tá? Mas se você não quiser comprar o rolo, não tem problema. Não deixe de fazer a sua barquete, pelo amor de Deus. Usa essa dica aqui que funciona perfeitamente, tá bom, pessoal? Esse kitzinho aqui, ó, é show de bola. Você pode abrir qualquer massa usando a espessura do espetinho de churrasco. E aqui, pessoal, é o seguinte, ó, para saber se a espessura da massa está com 3 milímetros, que é o tamanho do anel que eu escolhi, quando você fizer isso, ó, olha só, o rolo, ele corre, tá vendo? Então, eu sei que essa massa aqui, ela está com a espessura desse anel. Para modelar a barquete, que eu vou ensinar aqui para vocês, eu quero que vocês anotem essa dica aí no seu caderninho. Observe que o formato dessas barquetes aqui, essa daqui é formato de barquinho, tá vendo? Ah, Ediva, mas eu não tenho barquete. Eu não tenho a barquete, mas mesmo assim eu quero fazer esse salgado. Dá pra fazer? Dá. Agora, eu quero que você preste atenção em uma coisa. Olha só, observe que ela encaixa. Tá vendo? Ui, ela encaixa aqui, ó. Qualquer uma dessas aqui, ela encaixa. Então, se você escolher qualquer um outro tipo de forminha que não seja em formato de barquete, escolha alguma que encaixe. Essa daqui é a forminha sextavada. Observe que ela encaixa. E você vai entender por que eu estou falando isso. Que é para você escolher forminhas que encaixe. Olha, essa encaixa. Essa também encaixa, você pode comprar dessa daqui também, mas se você quer uma barquete bem modelada, eu lhe chamo a atenção para essa borda aqui. Observe que ela passa bastante essa borda. Você pode usar a tradicional, a sua de empada, olha só, ela encaixa.
Tem outro aqui também, a retangular. Olha só que ela encaixa, tá vendo? Qual que não encaixa? Essas daqui, ó, as forminhas sextavadas. Observe que ela não encaixa. Então, ela não dá pra fazer uma dica aqui que eu vou ensinar pra vocês, olha. Nem adianta fazer com essa daqui. Como eu gostaria que ela fizesse, porque o formato dela é lindo. Eu amo essa forminha. Olha só. Ela não serve pra dica que eu vou lhe ensinar agora. A única que serve são as que encaixam. E aqui, pessoal, é assim, ó. Eu vou pegar algumas forminhas e colocar aqui, ó. Pego a massa e coloco aqui em cima. Olha só. Vou juntar mais um pouquinho aqui. Olha. Observe que praticidade. Dá pra colocar mais uma aqui, olha só. Vamos colocar, né? Deixe um espaço assim, porque vamos colocar algumas forminhas por cima. Esse é o grande segredo da barquete. Olha. Eita, deixei perto demais, pessoal. Você tem que ter várias forminhas, viu? Se quer fazer barquete e para dar certo, você tem que ter várias forminhas. Comece com 24, você faz 12, depois faz 12. Então, aperte um pouco. Não precisa muito não, tá bom, pessoal? Só para ficar marcado. Aí você tira e vamos cortar, tá bom? Só para marcar, para ficar bem bonitinho. Olha só. Que mimo, né? E aqui, ó. Não precisa apertar mais, tá? Já usamos o plástico como base para apertar. As barquetes vão ficar perfeitas. Olha só. Perfeita, né, pessoal? As sobras da massa, você abre e faz tudo novamente. Gente, essa massa, ela tem um sabor maravilhoso. O milho com o queijo é tudo de bom. Tenho certeza que você vai amar e vai surpreender todos os seus clientes, amigos e familiares. Pessoal, não deixe de fazer só porque você não tem a forminha de barquete ou a forminha em formato de barquinho. Eu fiz algumas aqui na forminha de empada, só para mostrar que fica perfeito, tá bom? Não deixe de fazer, eu quero que você faça.
E agora, pessoal, eu vou assar. E anote essa dica aí no seu caderninho. As barquetes, elas não são coradas. Se você quiser deixar corar um pouquinho, não tem problema não, pode deixar. Mas o correto é que elas sejam somente assadas e não coradas. E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. O tempo de forno, isso vai depender muito, de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo é entre 20 a 25 minutos. Prontinho, pessoal. E para tirar das forminhas, espere esfriar um pouco. Olha só, pessoal, isso daqui é um tipo de coisa que acontece em uma produção de salgados. Por isso que eu falo sempre, trabalhe com uma margem de segurança. Se o cliente lhe encomendou um cento de salgados, faça 110 unidades. Você não vai entregar para o seu cliente 110 unidades. É para que você tenha segurança na sua produção quando acontecer esse tipo de coisa aqui. Uma outra dica e segredinho para você escrever aí no seu caderninho é a seguinte: para adiantar sua produção, você pode fazer a sua massinha de barquete, guardar em um saco plástico e colocar em vasilhas plásticas tampadas. Você pode conservar por até 3 dias. Não guarde na geladeira, você pode guardar em um armário. Quero que você veja bem de perto. Olha só que massinha de barquete bem modelada. Perfeita, né? Siga o passo a passo que eu tenho certeza que a sua massinha de barquete vai ficar do mesmo jeito. Então, pessoal, para o recheio da nossa barquete, eu vou usar 4 sabores. E você pode usar o recheio aí de sua preferência. Aqui eu tenho queijo mussarela, presunto e um pouco de tomate seco. E esse recheio aqui, pessoal, é cubinhos de palmito com recheio de mussarela e um pouco de orégano. Esse daqui, ele é delicioso. Nesse recheio eu tenho peito de frango cozido e você pode cozinhar com o tempero de sua preferência. Azeitonas, cenoura ralada e um pouco de cebolinha. Aqui eu tenho provolone, tomate seco e azeitonas. Você pode escolher a preta ou a verde. E como base, você pode usar a maionese, o creme de leite ou o requeijão cremoso. E uma outra base que você pode usar, que é a base tradicional de fazer patês, é a ricota com creme de leite. Qualquer um desses aqui, eu posso colocar aqui para dar cremosidade. E você escolhe aí, tá bom, pessoal? Qual que você quer colocar. Hoje eu não vou fazer a base aqui com creme de leite, mas eu tenho uma receita, gente, que é um patê maravilhoso, que é o creme de leite com ricota, ervas finas e o camarão. Gente, pense numa barquete maravilhosa. E fala para mim nos comentários se você quer ver essa receita aqui com todo o passo a passo e todas as dicas do canal Bistrô dos Salgados. E aqui, pessoal, quando receber a encomenda, é só tirar do saco plástico e colocar o recheio de sua preferência. E se você me perguntar se pode congelar esse tipo de salgado, eu sinceramente nunca congelei. Você pode fazer as suas barquetes e guardar no armário desse jeito aqui, como eu ensinei. A validade é de até 3 dias, mas eu já vi gente guardando por muito mais tempo, até por uma semana. E se você me perguntar se pode congelar esse tipo de salgado,
eu nunca congelei. Se a sua intenção é adiantar sua produção, siga esse passo a passo, porque se você faz durante a semana as forminhas de barquete e guarda desse jeito aqui como eu ensinei no armário, você já adianta bastante a sua produção. O seu trabalho é só de colocar o requeijão, ou a ricota, ou o creme de leite, ou até mesmo o iogurte, que tem gente também que faz a base do patê com o iogurte. Você escolhe aí. Cada formato desse aqui, você pode escolher um tipo de recheio. Esse daqui eu vou colocar o frango. E não precisa colocar muito não, viu, pessoal? É pouquinho, olha só. É uma quantidade que preencha. E tenha o cuidado de não sujar a borda com o recheio, porque assim você deixa o seu salgado mais apresentável. Pessoal, uma outra dica é que você pode colocar os recheios em uma bomba de confeitar e encher cada barquete. Eu não gosto, eu prefiro fazer com a colherzinha, mas eu respeito quem faz com a bomba de confeitar. Você pode rechear com a maneira que você achar melhor. E para finalizar, pessoal, use a sua imaginação. Eu tenho certeza que você vai arrasar aí. Você pode usar batata palha, pode usar queijo parmesão, ralando ele no lado mais fino do ralador. Aqui eu tenho gergelim, tenho salsinha, azeitonas, orégano. Então, use aí a sua imaginação. Eu tenho certeza que você vai arrasar aí na finalização das suas barquetes. E uma outra dica para você escrever aí no seu caderninho é que se você não tiver forminhas com formatos diferentes, você pode fazer várias barquetes com o mesmo formato. Digamos que você faça 4 sabores dessa barquete aqui com esse formato. E você pode colocar vários recheios. E você finaliza identificando o sabor com gergelim, outro sabor com salsinha, outro sabor com orégano, outro com azeitonas. Eu tenho certeza aí que você vai arrasar. Essa forminha de papel, pessoal, o número dela é a 02. Vou usar também um tapetinho de plástico. Esse tapetinho aqui, ele deixa muito fofinho, bem organizado, os salgados nas forminhas. O tamanho desse tapetinho, olha só, pessoal. O tamanho desse tapetinho é de número 09. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. E para não perder as dicas e os segredos do canal Bistrô dos Salgados, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Pessoal, essa massa da barquete com um toque especial de milho com queijo, gente, é tudo de bom. Vale a pena fazer. Façam e depois volta aqui nos comentários e fala pra mim. Perfeita!